Risco com radiação. A radiação ionizante é um risco físico e considera-se risco físico a probabilidade de exposição a agentes físicos, que são as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, vibração, pressão anormal, iluminação, temperatura extrema, radiações ionizantes e não ionizantes. Ao trabalhador com radiações ionizantes, é obrigatório manter no local de trabalho e à disposição da inspeção do trabalho o Plano de Proteção Radiológica, o PPR, aprovado pelo CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, e para os serviços de radiodiagnósticos, aprovado pela Vigilância Sanitária. A sala de raio-x deve dispor de sinalização visível na face externa das portas de acesso, contendo o símbolo internacional de radiação ionizante, acompanhado das inscrições raio-x, entrada restrita ao raio-x, entrada proibida de pessoas não autorizadas. A sinalização luminosa vermelha acima da face externa da porta de acesso, acompanhada dos seguintes avisos de advertência. Quando a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida. A sinalização luminosa deve ser acondicionada durante o procedimento radiológico, e as portas de acesso das salas de equipamento de raio-x fixos devem ser mantidas fechadas durante as exposições. E não é permitido pela norma NR32 a instalação de mais de um equipamento de raio-x por sala. A postura do trabalhador próximo às radiações. O trabalhador que realiza atividades em áreas onde existam fontes de radiações ionizantes deve ter conhecimento do risco radiológico associado ao seu trabalho, deve estar capacitado inicialmente de forma continuada em proteção radiológica, deve usar os EPIs adequados para minimizar os riscos. Toda trabalhadora com gravidez confirmada deve ser afastada das atividades com radiações ionizantes, devendo ser remanejada para atividade compatível com seu nível de formação. Quais as obrigações do empregador quanto ao risco radiológico e a esta situação? Cabe ao empregador implementar medidas de proteção coletiva relacionadas aos riscos radiológicos, bem como manter um profissional habilitado responsável pela proteção radiológica em cada área específica, com vinculação formal com o estabelecimento. O empregador deve promover a capacitação em proteção radiológica inicialmente e de forma continuada para os trabalhadores com radiológicos e os ocupacionalmente expostos a radiações ionizantes. Manter no registro individual do trabalhador as capacitações ministradas e fornecer ao trabalhador por escrito e mediante recibo instruções relativas aos riscos radiológicos e procedimentos de proteção radiológicas adotada na instalação radioativa. O que deve ser observado na administração de radiofármacos? A norma determina que o quarto destinado à internação de pacientes para a administração de radiofármacos deve possuir blindagem, paredes e pisos com campos arredondados, revestidos de materiais impermeáveis que permitam a sua descontaminação. Deve conter sanitário privativo, biombo blindado junto ao leito, sinalização externa de presença de radiação ionizante e o acesso controlado. Os cuidados com resíduos. É importante ressaltar que a NR32 não desobriga o cumprimento da resolução da Anvisa RDC 306 de 2004 e a resolução do CONAMA 358 de 2005. Essas resoluções dispõem sobre o Plano de Gerenciamento de Resíduos e Serviços de Saúde, os PGRSS, e sobre a necessidade da designação de um profissional
com registro ativo junto ao seu conselho de classe, com apresentação de anotação de responsabilidade técnica, certificado de responsabilidade técnica ou documento similar, quando couber, para exercer a função de responsável pela elaboração e a implantação do PGR-SS. O Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, baixou a Resolução COFEN número 303 de 2005, que autoriza o enfermeiro a assumir a coordenação como responsável técnico do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde. Resíduos. O que é bom saber? Entre outros, podemos destacar que as embalagens devem ser preenchidas até 2/3 de sua capacidade, que os recipientes estejam localizados próximo à fonte geradora, que os recipientes devem ser constituídos de material lavável resistente à punctura, ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados e que sejam resistentes ao tombamento. Os recipientes sejam identificados. Para os recipientes destinados à coleta de material pérfuro cortante, o limite máximo de enchimento deve estar localizado 5 centímetros abaixo do bocal. E sempre que o transporte do recipiente de segregação possa comprometer a segurança e a saúde do trabalhador, devem ser utilizados meios técnicos apropriados de modo a preservar a sua saúde e integridade física. Cuidado com as refeições. A NR32 reservou importante atenção ao trabalhador no quesito alimentação, em que determina que é proibido aos trabalhadores ingerirem alimento no local de trabalho. E para o conforto destes, durante as refeições devem ser observados que os estabelecimentos com até 300 trabalhadores devem ser dotados de locais para refeições que atendam aos seguintes requisitos mínimos, como localização fora da área do posto de trabalho, piso lavável, limpeza, arejamento e boa iluminação, mesas e assentos dimensionados de acordo com o número de trabalhadores e por intervalo de descanso e refeição. Devem haver lavatórios instalados nas proximidades ou no próprio local. Deve haver fornecimento de água potável e possuir equipamentos apropriados e seguros para o aquecimento das refeições. Os lavatórios para a higiene das mãos devem ser providos de papel toalha, sabonete líquido e lixeira com tampa de acionamento por pedal. A capacitação. A NR32 garante ao trabalhador a capacitação em relação ao processo de trabalho? A NR32 reserva especial atenção para esta questão, demonstrando toda a preocupação em fazer com que o trabalhador, por meio de sua efetiva capacitação, possa minimizar os riscos provenientes do exercício profissional. E determina ser esta uma obrigação imediata e pertinente do empregador. Nesta questão, cabe ao enfermeiro da equipe de enfermagem estar consciente das responsabilidades pertinentes a ele. A capacitação quanto aos riscos. O empregador deve assegurar a capacitação dos trabalhadores antes do início das atividades e de forma continuada, devendo ser ministradas capacitação quanto aos riscos biológicos, capacitação quanto aos riscos químicos, capacitação quanto a braquioterapias, capacitação quanto ao trabalho com radiação ionizantes, capacitação quanto aos resíduos e a capacitação quanto aos trabalhadores de serviço de limpeza e conservação do ambiente. E também capacitações em relação a quimioterápicos e antineoplásicos. Ergonomia ocupacional. A NR32 normatiza algo em relação à ergonomia ocupacional? A NR32 não traz nenhum capítulo exclusivo para tratar do risco ergonômico.
mas podemos encontrar diluído entre outros temas ações de prevenção em relação a ele. A NR32 diz que os trabalhadores do serviço de saúde devem ser capacitados para adotar mecânica corporal correta na movimentação de pacientes ou de materiais, de forma a preservar sua saúde e integridade física, e devem ser orientados nas medidas a serem tomadas diante de pacientes com distúrbios de comportamento, que o ambiente onde são realizados procedimentos que provoquem odores fétidos devem ser providos de sistema de exaustão ou outro dispositivo que os minimizem. As leis e normas existem para nossa proteção, mas nenhuma norma fala tão diretamente para nós, profissionais da enfermagem, como a norma regulamentadora 32, ou simplesmente NR 32. Criada para garantir a oferta de todas as condições de segurança, proteção e preservação da saúde dos profissionais que atuam em estabelecimentos de saúde, a NR32 precisa ter sua aplicação cobrada pelos profissionais a quem ela é voltada. Mas para exigir a cobrança, deve haver antes o conhecimento a respeito de seus artigos. É importante ter conhecimento da norma, conhecer para exigir o seu cumprimento. Use as informações a seu favor e faça a sua parte para que a implantação da NR32 seja um sucesso. Os maiores beneficiados seremos todos nós, profissionais da saúde.
Olá, pessoal! Vamos agora para a segunda parte da nossa videoaula sobre a NR32.